deputada Keiko Ota aceitou o nosso convite para que desse aqui o seu depoimento. Então, por favor, deputada, tem a palavra. Deputado Vieira da Cunha, presidente da Comissão Especial de Medidas Socioeducativas aplicadas a adolescentes infratores. E o deputado Carlos Sampaio, responsável pela relatoria do PL 7.197/2000, em nome de quem cumprimento os demais integrantes dessa comissão e os parlamentares que se encontram aqui, e todas as autoridades, entidades, movimentos presentes, e os demais que estão aqui. Quero, assim, iniciar agradecendo o convite para participar desse seminário, vendo, assim, o tema muito importante para debatermos essa questão, ainda mais no momento em que estamos vivendo. Momento este que 93% dos brasileiros é a favor da redução da maioridade penal. E também, né, nós precisamos ter essa sensibilidade com a proteção da vida, né? Mas, como eu vejo que, dessa maneira que a sociedade vê, é uma maneira simples de externar o medo, o pavor, o sofrimento de ser vítima desses menores infratores que cometem crimes de uma forma tão cruel. Mas, na verdade, o que a sociedade quer é uma solução imediata para esse caso, que não aguenta mais. Não é fácil conviver todos os dias com esse medo. Antes de mais nada, eu gostaria de dizer que a minha família também faz parte da grande listagem de vítimas de violência desse país. Para quem não me conhece, eu sou mãe do menininho Ives Ota, que com 8 aninhos de idade foi sequestrado e brutalmente assassinado com 2 tiros no rosto. Por isso sei perfeitamente o que significa perder um ente querido e principalmente quando se trata de um filho. Mais do que isso, sei também muito bem o quão é viver com essa sensação de impunidade. E sei também o mal que a violência e a impunidade geram nas famílias e que têm de encontrar força para sobreviver em meio ao abandono, muitas vezes por parte do próprio poder público. Minhas senhoras e meus senhores, o Brasil, o nosso país, mudou consideravelmente nos últimos anos. Conseguimos grande avanço no que se refere a tirar da pobreza absolutas várias famílias. Mas se do ponto de vista econômico também melhoramos bastante, a questão é com o social, ainda tem muito a desejar. E dentro dessa conjuntura, a violência e a impunidade nunca estiveram tão presentes de forma assustadora em nosso cotidiano. Falo isso com experiência de 16 anos de militância junto aos movimentos de paz e justiça desse país. Falo como mãe, que também perdi um filho. E falo também como uma vítima direta dessa violência. E esse panorama só piora quando vemos a forma como a violência atinge as nossas crianças e nossos adolescentes. Vejam só, o Estatuto da Criança e Adolescente, o nosso ECA, tem êxito 23 anos de existência. É inegável que o ECA veio em um momento importante e decisivo, garantindo proteção a nossas crianças e adolescentes. O Estatuto também serviu para ratificar conquistas já presentes na nossa Constituição Federal, como os direitos à vida, à saúde e assistência adequada às gestantes. Por outro lado, o ECA guarda uma série de precedentes no que se refere à questão da violência e cometida por jovens infratores. O pior que isso, somente quando essa violência é sinônimo direto da criminalidade.
Deputado Carlos Sampaio, a situação dos menores infratores é um tema sobre o qual meu mandato se dedica bastante, já que é um grande clamor da sociedade. E quantas crianças e adolescentes são vítimas de abuso sexual, prostituição e das drogas. Mantenho muita conversa com especialistas, autoridades, gestores públicos, movimentos, ONGs, juristas e demais pessoas ligadas a essa causa. Por isso, não tenho o menor receio de dizer que vejo muita teoria e pouquíssimo ou quase nenhuma ação prática para solucionarmos essa lacuna, que é bem grande no que se refere às medidas socioeducativas aplicadas aos adolescentes infratores. Falo isso porque não tenho a menor dúvida que a maioria de nós sabe o que precisa ser feito. Porém, infelizmente, falta atitude. Sim, minhas senhoras e meus senhores, falta atitude. Para ilustrar isso que estou dizendo, tomo a liberdade de lembrar aqui um triste episódio que ocorreu. O estudante de rádio e de TV, Vitor Hugo Deppmann, teve a sua vida ceifado por um menor de idade que, sem escrúpulos, matou com um tiro na cabeça em abril desse ano. O Vitor, ele foi morto na porta do condomínio em que morava, na zona leste de São Paulo. Esse menor, na verdade, foi um verdadeiro assassino. Faria 18 anos, poucas horas depois do crime cometido. Ele se entregou à polícia, mas devido à sua idade, acabou sendo enviado pela Fundação Casa. Lá, ele poderá ficar por 3 anos, em regime socioeducativo, até completar os 21 anos. Mas eles e os outros tantos menores devem estar inseridos num processo socioeducativo que, de fato, recupere, que ajude a se tornar um cidadão que não cometa mais nenhum tipo de crime, pois a sociedade deve estar protegida. Na situação atual, os menores infratores saem da Fundação Casa cometendo mais crimes, pois o Estado não recupera ninguém. Pelo contrário, sai muito mais violento, querendo descontar à sociedade toda a sua violência e o descaso que passaram. Realmente precisa investir mais no processo socioeducativo até recuperar. É fato, nós bem sabemos o quanto a violência tem crescido a cada ano no nosso país. Pior é ver o aumento de crimes que são cometidos por menores de idade, principalmente como executores de roubos, homicídio, latrocínios e do tráfico de drogas, que poderia usar a sua energia na construção de um país melhor. A juventude hoje em dia se encontra cada vez mais precoce na sua percepção do mundo. Não quero, nem sou pessimista sobre a vida, quero contribuir, pois acredito na essência das nossas crianças e nossos adolescentes. Mas não há como negar, especialmente nos grandes centros urbanos, que as crianças de 12 e 14 anos estão muito mais sujeitas à influência de bebidas alcoólicas, de drogas ilícitas e até mesmo de prostituição, uma verdadeira cultura da violência. Precisamos salvar as nossas crianças e adolescentes. Reforço, não sou pessimista e nem acredito que a humanidade esteja totalmente perdida. Muito pelo contrário, é preciso mudar essa situação, mas é preciso atitude. Atitude por parte do Estado, do poder público, do judiciário e principalmente atitude por parte da família e uma rede de proteção. Durante muito tempo, eu venho pesquisando estudos sobre a influência da mãe sobre a criança desamorada em seu ventre. A criança, desde o ventre materno, já recebe todas as informações, positiva ou negativa, em relação ao sentimento da mãe, com amor, carinho, cumplicidade, rejeição e até o ódio. Um exemplo que eu gosto de dar, nos Estados Unidos foi realizado uma ultrassom de um bebê
cuja mãe sofria violência do marido diariamente. Ele queria que abortasse o bebê. Analisando o ultrassom, percebeu que o bebê estava chorando. A criança, desde a gestação até 6 anos de idade, passa pela formação de caráter, desenvolvimento e personalidade. A presença positiva dos pais é de fundamental importância, visto que nesta fase os pais são porto seguro para as crianças. Essas crianças vão praticar na sociedade o que viu e aprendeu dentro de casa. Outro exemplo, lembram do caso do Realengo, no Rio de Janeiro? O matador Wellington Menezes de Oliveira sofreu rejeição já no ventre materno. Logo que nasceu, a sua mãe biológica o deu. Sofreu bullying na escola, rejeitado pelas meninas. Os alunos da escola do Realengo nada fizeram contra o Wellington, mas o ato de matar foi um sentimento transferido. Isso é percebido ainda mais quando ele conteve ao matar os meninos, preferido matar principalmente as meninas, pois foram as meninas que o rejeitaram na época da escola. Realizaram uma pesquisa com 100 crianças de 4 a 7 anos com a seguinte pergunta: vocês preferem que o papai e a mamãe brinquem com vocês ou namorem? A resposta unânime foi que namorem. Ou seja, a criança entende da necessidade da harmonia familiar. E quando isso não acontece, elas ficam angustiadas, tristes, gerando carência e revolta. Os menores infratores violentos que vemos estampados nos jornais são crianças que assistiu e sofreu violência já dentro de casa, pelos próprios pais, padrasto ou de famílias bem próximos. Quando atinge uma certa idade, coloca todo esse sentimento de ódio que guarda dentro de si para fora, ou seja, pune, drogando-se para entorpecer a mente ou se prostituindo devido à baixa autoestima e tiram a vida do outro inconscientemente. Nessa hora, o subconsciente vem à tona, desencadeando uma série de ações de transferência de sentimento. É bom deixar bem claro que não são todas as crianças que sofrem violência que agem dessa forma. Muitos conseguem superar os traumas da infância, mas posso afirmar que durante 16 anos militando, posso observar que a maioria dos infratores tiveram alguma experiência traumática dentro de casa, como o Champinha, o Maníaco do Parque, o Francisco e o Lindeberg. As crianças que sofrem violência dentro de casa, vai à escola e não tem um bom aproveitamento, pois há um bloqueio devido à violência sofrida. Nesse processo, muitos acabam se desinteressados pelos estudos, a evasão escolar. Diante essa dificuldade, se torna presas fáceis ao crime organizado. Esses adultos sabem da fragilidade dessas crianças, de suas carências e aliciam. Por isso, a presença de psicólogos e assistentes sociais nas escolas é de extrema importância. Como parlamentar integrante da CPMI da exploração sexual de criança e adolescente, posso garantir que o álcool e as drogas e a prostituição, infelizmente, têm cooptado nossos jovens. E que tudo isso só serve para que nossas crianças e adolescentes criem uma consciência ruim acerca da impunidade. Impunidade essa que se faz presente também nos crimes, muitas vezes bárbaros, que são cometidos por nossos adolescentes. A tal consciência ruim que acabei de falar só contribui para que nossos jovens tenham certeza de que o poder público
têm dificuldade para punir os crimes que são cometidos pela própria juventude. Isso se traduz na percepção e o fortalecimento da impunidade. Afinal, não é novidade alguma que o menor infrator não é preso, ele é apreendido. Da mesma maneira, o jovem não comete crime, mas sim ato infracional. E para completar, quando é apreendido, não é levado para uma penitenciária. O adolescente infrator vai para um centro de ressocialização, onde permanece por pouco tempo. Aliás, ele retorna logo para a rua. Minhas senhoras e meus senhores, crimes e contravenções cometidos por crianças até os 12 anos obedecem os preceitos contidos no artigo 101 do ECA. Isso significa que mesmo com um ato infracional seja grave, muitas vezes o menor infrator é logo encaminhado aos seus pais ou responsáveis. E que fique bem claro, sou totalmente contra que um adolescente que mata uma pessoa seja punido apenas com uma medida privativa de liberdade, no máximo de 3 anos. A vida está perdendo valor. Os crimes contra a vida estão banalizados em nosso país. Nossas punições são muito brandas nesse caso. Daí que precisamos de leis mais duras para coibir o devido rigor desses crimes, o que inclui também os crimes cometidos por jovens infratores. Aproveito a ocasião para dizer que sou autora do projeto Lei 6.090/2013, que faz uma modificação no ECA que considero pertinente aos dias que vivemos. Essa iniciativa prevê que a obtenção da maioridade do infrator no curso da representação ou da aplicação da medida socioeducativa não constitui causa de extinção do processo em questão. Se me permite, eu gostaria de relatar um caso que me foi contado recentemente, mas que traduz bem contradições contra as quais lidamos. Uma aluna alegou ser vítima de abuso sexual por parte do pai. Foi feita uma avaliação inicial com o psicólogo da escola, que confirmou a ocorrência do abuso. O caso foi encaminhado ao Conselho Tutelar, que solicitou uma nova avaliação. É preciso dizer que o psicólogo da escola reafirmou o abuso. Com isso, o pai foi levado ao julgamento. Na frente do juiz, a menina, visivelmente preparada pelo pai, acreditem, negou o abuso. Isso fez com que a denúncia foi arquivada. O juiz sequer considerou os dois lados profissionais. E mesmo que tivesse tido dúvida, não solicitou nenhuma outra opinião. Acho que não preciso dizer muito a respeito desse episódio. Quero apenas reforçar que não podemos mais tolerar situações como essa. Minhas senhoras e meus senhores, digo com mais plena certeza que a questão das medidas socioeducativas e adolescentes infratores também está relacionado diretamente à responsabilidade dos pais nessa discussão. O ideal seria que nossas crianças e adolescentes nem precisassem passar pelo Conselho Tutelar e Fundação Casa. Para isso, devemos preservar uma cultura de paz que resgate o papel da escola e da família como espaço privilegiado para o desenvolvimento da cidadania. Sim, os pais são responsáveis por educar os seus filhos e devidamente tirá-los dos caminhos da criminalidade e da violência. Eles têm obrigação, obrigação de orientar os seus filhos para reproduzirem os valores associados à solidariedade e à fraternidade. Por fim, quero registrar aqui, da mesma forma que apoio lei mais dura, inclusive para menores infratores, defendo o fortalecimento de uma cultura de paz junto a nossas crianças e adolescentes.
uma cultura de paz que incentive a construção e fortalecimento da cidadania, uma cultura de paz que recupere o papel da família como polo irradiador e da preparação de um futuro promissor para os nossos jovens, uma cultura de paz que salve nossos jovens das drogas, da prostituição e da criminalidade. Uma cultura de paz que transforme efetivamente nossas crianças e adolescentes em verdadeiros cidadãos que compreendem o seu papel na sociedade. Muito obrigada. Obrigado.